Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 29 graus aqui em Natal, sensação térmica de 32 graus. Tá quente, mas tem possibilidade de chuva aí para as 9 da noite, talvez no sábado à tarde também. Bom, chegando com esse tema velhice logo ali, porque hoje eu trago dois dados importantes. O primeiro deles foi um estudo divulgado ainda no ano passado pelo Instituto de Médica e Análise de Saúde dos Estados Unidos. Achei lá tanto numa reportagem da antiga, né, da Isto É, como da CBS News, falando sobre quem, dentre os 195 países que existem no mundo, qual será então a nação, a população que viverá mais em 2040, né? Eles fazem as estatísticas comparando 2016 com 2040, levando em consideração dados como controle de mortalidade, o controle de mortalidade materna, índices de saneamento e acesso da população aos serviços de atendimento de saúde. Os pesquisadores alertam que essas previsões, obviamente, são previsões, então podem mudar com o aprimoramento do controle das principais causas de mortalidade, como, aí a gente já sabe, diabetes, câncer, infarto cardíaco, e de fatores como, também estamos carecas de saber, sedentarismo e alta ingestão de gordura. Nas palavras aqui de Kyle Foreman, que é o diretor de ciências de dados desse instituto, que fez esse estudo, abre aspas para ele diz: tudo dependerá de como os governos combaterão esses elementos chaves. Mas e aí, né? Quem viverá mais em 2040? A gente pensa logo que serão os Estados Unidos, né? A nação mais rica do mundo. Lê do engano. Primeiro lugar, Espanha, né? Que em 2016 tinha uma expectativa de vida de 82,9 anos. Essa expectativa vai subir, então, em 2040, vai ser o recorde no mundo, 85,8 anos. Em segundo lugar, que até então era o primeiro, o Japão, de 83,7 vai subir para 85,7, né? Vai perder aí, então, por uma fração de ano para a Espanha. Em terceiro, pasmem, Singapura, né, que vai partir de 83,3 para 85,4. Em quarto, a Suíça, que em 2016 tinha também 83,3, vai passar para 85,2. E fechando o top 5, Portugal, que vai sair de 81 para 84,5. Percebam, os Estados Unidos não aparecem no top 5. Devem aparecer no top 10, né? Nos 10 melhores. Também não. Os Estados Unidos, minha gente, estão no 43º lugar. Aliás, estavam no 43º lugar em 2016, quando sua população tinha uma expectativa de vida de 78,7. Mas, segundo, então, o estudo lá do próprio órgão americano, essa expectativa vai subir, mas muito pouco, né? De 78,7 vai para 79,8. E, então, os Estados Unidos devem cair nesse ranking do 43º lugar. Para quem tem problema com números ordinais, vai cair do lugar 43 para o lugar 64, 64º lugar. A grande explicação para isso, e serve de alerta para a gente: 87 milhões de americanos estão acima do peso. E é aí que as coisas acontecem, né? Quando você entra na epidemia de obesidade, todo o resto se instala com o passar dos anos. A China deve subir muito nesse... Aliás, eu esqueci de ressaltar aqui que Portugal dá um salto impressionante nesse ranking, porque em 2016 ele era o 23º, então em 2040 deve ser o 5º, né? Uma subida grande no ranking. A China também vai ter sua subida grande, vai sair do 68º lugar para o 39º, com uma expectativa subindo de 76,3 para 81,9. E o Brasil nessa história toda
a gente já fica pensando na ruma de homicídio, de suicídio, de acidente de trânsito, de toda a desgraça do mundo, fora gordura, né, sedentarismo, bebida, drogas. Bom, o Brasil ele vai cair uma única posição do 81º, ou seja, do lugar 81 para o lugar 82, o 82º, e a expectativa de vida vai subir de 75,2 para 78,5, né? Então, deu uma melhorada. O Brasil, graças a Deus, né? Mas no ranking das nações termina caindo. E eu acho que a grande decepção mesmo fica para os Estados Unidos, porque como é que uma nação tão rica, a mais poderosa do mundo, consegue ter uma expectativa tão baixa de vida, tudo por sua epidemia de obesidade. Então, que os brasileiros abram os olhos nesse quesito também. E já que a gente está envelhecendo mesmo, aliás, sempre, desde que nascemos, né? A cada dia que passa a gente envelhece, é melhor a gente se preparar para viver num lar mais seguro, quando a gente chegar realmente lá na curva, né? Como minha tia às vezes costuma dizer, eu já estou atravessando ali a curva, né? O cabo da Boa Esperança. Bom, primeira coisa a fazer é muito simples. Como a gente passa uma vida inteira acumulando e acumulando coisas, é chegada a hora, antes mesmo de você chegar na velhice propriamente dita, é chegada a hora de desovar esse estoque de coisa, de tranqueira que a gente tem em casa. Então, quanto mais livre for o ambiente da sua casa, né, de passagem assim, melhor. Porque é preciso fazer com que a sua casa seja um ambiente fácil de andar. A gente tem que se lembrar que, com o passar do tempo, muitas coisas vão piorar, a mobilidade é uma delas. E é muito provável, né, e pelo menos é possível, que a gente vai precisar de uma cadeira de rodas ou de qualquer outro tipo de auxílio de mobilidade, uma bengala, uma muleta, alguma coisa assim. Então, espaço é super necessário. Então, essa é a regra 1, né? Tente se livrar de coisas que tem atrapalhando assim a mobilidade na sua casa. A 2, né? A dica número 2. Coloque uma superfície antiderrapante no chuveiro ou na banheira. Não precisa ser o piso mesmo, né? Ou tem aquelas fitas que você aplica. Mas é bom você não pensar nisso só lá pra frente, porque escorregar no banho é um risco para todo mundo e bem fatal. Não tem onde você se apoiar. Então, não é só para os idosos essa dica, né? Como eu disse, não precisa só de cerâmica, né? Você não precisa substituir tudo. Tem umas fitas que dá para você aplicar ali e que resolvem. E é claro que é importante que você, depois de aplicar essa superfície antiderrapante, não vá se deitar nos louros, né? É preciso checá-la de tempos em tempos para ver se ainda funciona, para não descobrir apenas na hora de cair, na hora de uma queda, que aquela superfície já não é mais antiderrapante. Então, você aplica, mas continue checando de tempos em tempos se ela está funcionando. Terceira dica, se você tem tapetes, carpetes, seja aquele do banheiro, seja da entrada de casa, fixe esses danados no chão, né? Pode ser com prego, pode ser com fita dupla face. Eu vi pelo menos numa reportagem, aliás, essas dicas eu esqueci de avisar, eu já tirei de outro canto, né? Elas apareceram numa reportagem também do ano passado, da revista US News, né? O site US News. Então, pelo menos lá nos Estados Unidos, a 3M, aliás, a 3M em qualquer lugar do mundo fabrica, né? Fitas, materiais de limpeza de excelente qualidade. Então, as fitas dupla face 3M são coisas que você vai botar e dificilmente vai conseguir arrancar do lugar. Me parece que existem algumas específicas para isso, para colocar, para fixar um tapete no chão. Então, é importante que as extremidades de tapetes, carpetes estejam bem fixas para que ninguém tropece nelas. Quarta dica: opte por um vaso sanitário mais alto. Eis aí uma coisa que ninguém lembra. Realmente o vaso, se a gente for considerar em relação à cadeira, o vaso sanitário é baixo. E à medida que a idade vai passando, vai ficando mais difícil você ter musculatura suficiente na perna para fazer esse movimento de sentar e de levantar.
Então, o ideal, isso vale até para quem tem problema de coluna também, para quem fez musculação, voltou para musculação, fez adução e abdução e não está aguentando sentar nem levantar direito. Então, um vaso sanitário mais alto ajuda. Só que você não precisa realmente suspender o vaso. Há a opção de usar um assento mais alto. Tem alguns até entre 40 e 50 centímetros de altura que aproximam muito realmente a altura de um vaso de uma cadeira, né? Um tamanho normal de cadeira. Então, essa é outra coisa a ser pensada. A quinta dica: coloque, né, aplique uma faixa colorida nas bordas dos batentes, dos degraus, porque a gente sabe que a acuidade visual vai sumindo com o tempo. E aí você pode aplicar uma faixa realmente colorida ou pode pintar, dependendo do piso que você tenha nesses degraus, esses batentes. Não sei, pode ser de madeira, por exemplo, fica interessante uma pintura. E você também não precisa seguir um padrão só de cor. Você pode fazer um padrão bem divergente, né, entre um degrau e outro, para não ficar tão parecido com estou preparando minha casa para a velhice, e sim com uma aplicação artística, né, uma coisa mais alegre. É uma opção aí, mas o importante é sinalizar essa borda dos degraus, porque a gente nem olha para um degrau para subir e para descer. E com o tempo a gente vai achando que ele está no mesmo lugar sem estar, porque a acuidade visual vai sumindo. Sexta dica, essa certamente todo mundo lembrou na hora de dicas para a gente ajudar a casa, né? Instalar barras pela casa, onde ficar de pé pareça mais difícil. A gente pensa logo no chuveiro e no vaso sanitário. Lógico, você não vai instalar no próprio vaso, né? Você instala na parede na frente ou uma parede do lado para que você possa se apoiar. No chuveiro é importante para você não cair. E em outros cantos também, sempre que tiver que levantar ou sentar em algum determinado ponto ou que tem um risco de cair, uma barra ali, você pode aplicá-la também sem padrão, né? Para ficar uma coisa colorida, diferente. Pode ser uma coisa interessante em outros pontos também. Sétima dica, essa eu confesso que eu nunca havia pensado. Substitua as maçanetas de girar por maçanetas em alavanca. A explicação lá da US News é que normalmente a gente passa a ter artrite, perde também a força. E essas maçanetas de girar, além de exigirem um certo movimento que às vezes fica difícil para as mãos, para os punhos, também exigem força. Então, quando você bota uma alavanca, né, uma maçaneta de alavanca, fica mais fácil você utilizar o resto do peso do seu corpo para abrir e fechar aquilo. E essa dica não vale só para a porta, é para armário e até para as torneiras, né? Torneiras de pias, de banheiro, de cozinha, de tanque. Tem aquela opção também de alavanca para abrir e fechar, que basta um toque. Aquilo pode ser crucial quando a gente estiver já bem velhinho e sem força, com muita artrite, né, para conseguir abrir e fechar com tranquilidade quando precisarmos usar água nessas torneiras. E a última dica, na oitava dica, é adquira o hábito de checar se as coisas estão folgadas ou não na sua casa. Não dá para garantir, né? Então isso vai reduzir lá o risco de acidentes nos corrimões, se você checar se eles estão fixos ou não. Nas barras que instalar também, nas maçanetas, nas portas, nas janelas, luminárias, abajur, né? Se eles estão no cantinho certo, se está folgado, se quando você pegar não vai cair, quebrar. Então, essa é uma revisão, digamos assim, que deve ser feita de tempos em tempos em casa para evitar acidentes, quando a gente está se encaminhando mesmo para o declínio físico tão comum da nossa vida. Bom, minha gente, foram as dicas de hoje, né? Espero que você tenha gostado desse podcast. Convido vocês para sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Bom fim de semana para todo mundo e até lá.